Procura-se filha de mãe narcisista. Você que conhece alguém ou é filha de mãe narcisista, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre como sobreviver, ou como você sobreviveu a esse lar narciso, tudo o que aconteceu na sua vida. Eu fiz uma postagem, olá meninas, fiz uma postagem no meu stories com pergunta, então tem umas perguntas anotadas aqui. Como que ser filha de mãe narcisista mudou a nossa rotina, mudou a nossa vida, mudou o nosso jeito de se defender do mundo, mudou o nosso jeito de olhar o mundo, mudou o nosso jeito de nos percebermos. Na verdade, como a gente teve que se deixar, de abandonar as nossas emoções, de abandonar as nossas qualidades e defeitos para enxergar no mundo apenas aquilo que a gente poderia entregar para não ser pisada, para não ser diminuída, para não ser maltratada. E eu espero hoje aqui falar só sobre nós, só sobre filhas de mãe narcisista, só como nós precisamos estar, como nós vamos vencer, como nós vamos nos desvencilhar dessa dor, dessas dúvidas, dessa angústia, de ouvir tantas pessoas dizendo que amam suas mães e que não entendem por que você e a sua mãe não se dão bem, porque mãe é divina, mãe é uma só. E como que todas essas mães divinas e essa mãe que é uma só, que mãe é essa que a gente escuta falar tanto por aí? Que mãe é essa que a gente tem que honrar, mas que a gente sente tanta dor e ao mesmo tempo tanta culpa de não estar presente igual a nossa vizinha ou as nossas amigas da escola falavam sobre as suas mães? Eu quero trazer para vocês, vou ler aqui uma das perguntas. Já vou começar com essa pergunta. Aqui tem uma pergunta, a Nice está falando. Por que a maternidade é sempre muito glamour e na real isso não é bem assim? Nice, existe o glamour da maternidade, existe o na real não é assim, existe palmada, existe a maternidade real, mas hoje a gente não está falando da mãe que briga e que obriga seus filhos a estudarem. Eu não estou falando aqui de uma mãe rígida. Eu não estou aqui falando de uma mãe que pegou você pela mão e bateu em você porque em algum momento da sua vida você fez alguma coisa errada. Hoje eu estou falando aqui de filhas e mulheres que hoje não sabem se são abusadas ou não, se elas são que têm dificuldade de enxergar um abuso emocional porque foram treinadas a vida inteira para não ter direito de fala, para não ter direito de opinião, para não rir, para não ser feliz, e que tudo que fazia incomodava tanto o outro que estava ali, que na rua ouvia que essa mãe que amava, mãe carinhosa, mãe que apoiava, e em casa tinha uma mãe completamente diferente do que essa mãe se comportava na rua. Eu tô aqui falando de uma maternidade de uma pessoa narcisa. Vou trazer então aqui a Carol Conká, que foi o hype dos narcisos na internet e que deixou bem claro como é um comportamento narciso. Imagina a Carol Conká falando para o Lucas: levanta da mesa, sai que eu vou comer. Quando eu acabar de comer, você pode voltar e comer. Esta pessoa falando isto com uma filha. Porque sim. Sou essa filha, infelizmente, como fui mãe aos 18, acabei replicando isso. Hoje eu estou em processo de perdão. Falei com a minha mãe esse domingo, Nice, e mandei flores para ela. E mais uma vez, mais um encontro nosso, meu e da minha mãe.
ela falou, né, de como foi o nosso passado, de como foi tudo difícil, porque hoje ela não tem ninguém, ela não tem nenhum filho, ela conseguiu afastar todos. E pedi a ela, e vou pedir para você também, Nice, a mesma coisa. Não se culpe hoje pelo que você fez nesse passado, porque você não tinha, aos 18 anos, a cabeça que você tem hoje. É muito importante você saber que você replicou sim, mas que dá tempo de consertar pelos teus próprios caminhos, pelas tuas novas próprias escolhas, porque posso até, em defesa desse processo, dessa mãe narcisista, dizer que eu tenho 40 hoje e que há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, não existia tanta informação, tantos livros sobre maternidade, tantas escolas de maternidade, né? Essa maternidade real ou glamourizada, essa discussão de hoje não existia há 10 anos atrás. Então, todas tiveram que ir aprendendo na raça, todas tiveram que abrir mão dos seus trabalhos, das suas vidas. Foram mulheres que muitas vezes nem estavam prontas para casar, mas estavam seguindo um fluxo da bisavó, da avó, da mãe, e que pariram. E nesse movimento compulsório de repetir o que a bisavó, o que a avó, e sabe lá quantos séculos, essa repetição, né? Casar, parir. Em um momento em que as mulheres estavam começando a trabalhar e ter sua independência e consciência maior, graças ao movimento do feminismo, que foi libertando as mulheres para melhores trabalhos e melhores condições de trabalho, hoje a gente tem essa consciência, então não se culpe, né? De maneira alguma você pode se culpar no passado por uma consciência que você tem hoje, por um livro que você leu agora, que te acrescentou hoje e que você conseguiu ver um erro do passado. Que a gente pode fazer, Nice, que tá aqui, e perdoar, você se perdoar como mãe aqui, e agradeço a tua exposição, a tua predisposição em dizer, né, que tá aqui, que replicou isso que você recebeu. E para dizer que a gente precisa se perdoar, e também precisa perdoar essa mãe que nos atacou durante o nosso processo. E esse perdão, que pode acontecer ou não, nos meus processos de mentoria, eu sempre digo para as minhas mentoradas que ou você perdoa, e perdoar não é esquecer, perdoar é tirar de você essa dor, essa culpa, tirar de você esse processo castigado de ficar sempre lembrando e martelando aquele passado na sua cabeça, trazendo esse momento tóxico para agora, revivendo. A nossa mente não sabe o que é sonho, o que é imaginação e o que é passado. Então, toda vez que a gente traz o passado para agora, a gente sente de verdade aquilo que a gente sentiu no passado, na imaginação ou no sonho, né? Quantas vezes você sonhou aí que o teu companheiro ou tua companheira estava te traindo e passou o dia inteiro com raiva disso ter acontecido, ter sonhado, né? Com raiva da pessoa. Porque o que a nossa mente vê, o nosso corpo sente, e é verdade para o nosso corpo. É verdade, a nossa mente não sabe a diferença. Então se perdoe sim, e quando a gente perdoa, a gente entra nessa leveza, atento para não se permitir, e talvez ser filha de mãe narcisista, a gente perca esse atento um pouco, e hoje eu vou falar bastante sobre isso, de como voltar a ter esse olhar mais apurado e refinado para não acontecer de novo. Ou você tira a pessoa da sua vida e aceita que você não vai perdoar, mas também vai dar aquele limite, aquele espaço. E o espaço que eu dei foi do Rio para São Paulo, porque eu saí do Rio de Janeiro, e eu saí de São Paulo, eu saí do Brasil. E eu sinto que morar na Europa hoje tem essa questão dessa necessidade de me afastar deste lar, entre aspas, narcisista. Toda vez que eu falar lar, entenda que eu quero trazer
vocês para um mundo onde a nossa primeira infância tinha que ter sido um lar e não foi um lar, né? Foi uma casa. Uma coisa que eu sempre dizia para os meus amigos e que as pessoas não entendiam é que eu não tinha uma família. Eu tinha 5 pessoas que moravam juntos debaixo do mesmo teto. Ninguém entendia. Os colegas não entendiam, os amigos, a escola, onde eu frequentava o trabalho, ninguém entendia. Porque, de certa forma, se não tinha uma mãe, tinha uma avó que cuidava bem, que gerenciava, que fazia esse maternar. A primeira vez que eu disse eu te amo na minha vida, eu tinha 22 anos. Estava numa rua, num bar, a 200 metros de um puteiro. E era de madrugada, eu estava bebendo com um amigo. Pela primeira vez eu disse eu te amo para alguém. Que não era uma capa da Capricho, não era um namorado, não era um envolvimento amoroso, né? Era um amigo. Pela primeira vez, fraternalmente de mim, saiu um eu te amo nessas condições, a 200 metros de um puteiro, num bar, numa rua suja, e a gente estava bebendo e conversando, e a afinidade, a empatia ali era tão grande que saiu. E eu me lembro que quando saiu a primeira vez esse Maurício, eu te amo, cara, e saiu, e isso nunca tinha me acontecido antes. Eu nunca tinha dito para um ser humano que amava ele. Foi do tipo, como que isso nunca me aconteceu antes? Como não, né? Como também não ouvi isso, não fui ensinado. E exatamente como o Anísio está dizendo, com certeza a bagagem da pessoa narcisista que nos cria também não ouviu, também teve essa outra criação. Mas vamos voltar aqui agora para as perguntas. Vamos sair e entender essa sobrevivência, esse mundo, esse canal, e vamos entrar de cabeça nesse sobreviver como filha de narcisista. Combinado? Tenho 4 perguntas e a pergunta número 1. E quem tiver pergunta pode colocar as perguntas aí, ok? Ela se percebe como narcisista? A mãe se percebe como narcisista? E eu imagino que não se perceba como narcisista. Existem aí dentro da psicanálise, por exemplo, posso observar 2, vou chamar de fenômenos aí de personalidade, que é narcisismo e a personalidade histriônica. São 2 personalidades que tendem a querer chamar a atenção para a necessidade de ser mais que o outro, né? De ser mais, aparecer, de ter a atenção e aplausos. A personalidade narcisista, que tem essa superioridade, esse olhar de querer o aplauso, de querer ver o outro, de ver no outro o reconhecimento de si mesmo. Então, eu vou te manipular até você me dar o reconhecimento meu que eu quero sobre mim. Você vai falar, você vai fazer o que eu quero e vai me dar esse reconhecimento. Você vai dizer que eu sou boa e maravilhosa. E se você não disser que eu sou boa e maravilhosa, eu vou fazer você dizer que eu sou boa e maravilhosa, seja qual for o que for que eu tenha que fazer. E a personalidade histriônica, não vou me desenvolver muito aqui, mas é mais em cima das pessoas que gostam mais de chamar atenção de algum jeito e elas querem atenção, né? Elas ficam muito doentes para chamar atenção, fingem que estão doentes para chamar atenção, elas dão um jeito de chamar atenção, elas querem atenção, independente de qual seja, assim, num resumo muito resumido em cima dessas 2 personalidades, ok? Oi, Aline. Então, a narcisista, a pessoa narcisista, ela não acha, ela não sabe, ela não se percebe narcisa. E se você diz para uma pessoa que ela é narcisista, talvez você crie um grande inimigo, né? Porque a pessoa ouve esse adjetivo, né? Eu digo, olha, eu acho que você é narcisista. Isso impacta a pessoa e não de uma maneira positiva. Isso faz com que essa pessoa, ela comece a saber, ela como narcisista,
vai te dizer que ela não é narcisista e que você é que é a pessoa que vai ter que se tratar, porque você está enxergando ela errado. Ela é maravilhosa. Eu sou a melhor pessoa que você podia ter. Se não fosse eu te dar a educação que você teve, você não teria lido os livros, ou teria feito o que você fez. E aí você está me dizendo que eu sou isso? Então, não. A pessoa ela não se percebe. Na verdade, não ponto vírgula. Não ponto, né? Mas vou trazer aqui mais uma questão, mais essa minha questão pessoal com a minha mãe. Eu não sei se ela sabe que ela é narcisista, que ela teve um processo narcisista, mas hoje recebo mensagem de outras pessoas, libera esse 3G aí, mulher, dizendo que ela pediu desculpas por processos que ela teve há alguns anos. Então, de alguma forma, a solidão trouxe uma solitude, porque Narciso, ao ponto de ficar sozinho, sem ninguém, com 4 filhos no mundo, conseguiu estar sozinha aos 60 e poucos anos. E esse momento de solitude trouxe a necessidade de procurar ajuda de verdade. Porque eu sei que eu levei para diversos tratamentos, assim como eu sempre falei, como Dona Endorfina, para as pessoas procurarem psicólogos e atendimento. Eu também falei e busquei isso dentro da minha casa, para todas as pessoas que moravam lá, que assim como eu me tratava, eu queria ver aquelas pessoas se tratando e crescendo psicológica e emocionalmente. Mas foi a solidão, e a solidão trouxe essa solitude, nesse estado de buscar autoconhecimento e de começar a enxergar os passos. Então, às vezes a gente tá tão presa nesse berço narcisista que a gente não consegue se separar desse enlace emocional, que a gente passa a vida inteira tentando ajudar ela, mas todo o tempo que a gente está tentando ajudar, a gente está dando atenção, e quanto mais a gente dá atenção, mais ela quer aplauso, mais ela tenta te diminuir para ela ficar bem, mais essa corda vai criando uma tensão, e você tá ali pro próprio bem dela, tentando ajudar ela, e ela tá ali te botando no seu lugar que ela acredita que você tem, e não ouve você, porque tem um palco ali, né? O Narciso tá num palco. Se ele tá num palco, significa que todo mundo é plateia. E como assim a plateia vai me dizer aquilo que eu tenho que fazer aqui no meu palco? Então, quando acabou a plateia, eu posso te dizer que aí sim, sem público, ela começou a buscar mais sobre autoconhecimento e começou a se perceber mais. Só que nós, como filhas de narcisista, fomos educadas para não largar, não sair desse palco, não sair dessa plateia, e toda vez que a gente sai da plateia, a gente também foi educada para sentir culpa por não estar ali. Porque se eu passar mal, se eu morrer, se eu sumir, você vai se arrepender. Até porque o discurso do mundo também é esse. Depois, gente, façam as pazes com a sua mãe, porque quando a mãe morre, a gente fica com arrependimento horrível. E aí a gente passa uma vida sendo pisada emocionalmente. Tem muitas filhas de mãe narcisista que não se casam, que quando se casam, ainda tem que abrir mão da vida de casada para estar 80%, 70% do dia com a mãe, cuidando de todos os afazeres da mãe. Porque a mãe não faz absolutamente nada, não quer aprender tecnologia, não quer aprender a fazer um curso, não quer sair de casa, não quer ir ao médico. Porque se ela passa mal e fica doente, ela tem atenção, ela tem aplauso, ela tem a servidão daquela filha que vai se preocupar, que vai falar para ela fazer coisas que ela não quer fazer. Porque se essa filha fala para ela beber água, tomar remédio, se preocupar,
Ela pode pisar e humilhar essa filha só porque está tentando falar com ela para se cuidar. E todo esse processo é um desgaste emocional. A minha experiência é que quando eu saí, e eu saí por 2 anos de absoluta ausência, as respostas do mundo me mostraram que essa pessoa estava mudando o olhar, mudando o foco dela. E aí eu consegui voltar com pequenos passos. No Dia das Mães, eu mandei flores, mandei um buquê de girassóis. Na segunda-feira, ela me agradeceu e trocamos áudios. E dentro desses áudios, como eu estava conversando com a Anice aqui, falei para ela não se culpar pelo que ela fez, em absoluto, porque ela hoje tem uma consciência que ela não tinha antes. Mas entenda, existe um limite ainda, né? Existe um limite de uma aproximação que eu sei que vai me fazer mal se eu passar do meu limite ali. E é dolorido isso, porque a gente está falando de uma mãe, né? A gente está falando daquela pessoa que a gente queria colo, daquela pessoa que a gente queria reconhecimento, que a gente queria ter aonde pousar. Falar, hoje deu tudo errado, mãe. Hoje meu dia foi horrível. Como a gente vê na novela, na série, na casa das nossas amigas, vizinhos, na nossa rua. Mas a gente não tem esse lugar. E essa falta dessa mãe que todo mundo diz que existe e que a gente não sabe como é, gera uma disputa entre eu ter que amar um opressor, respeitar e honrar um opressor, ou me afastar e sentir culpa. E se ela passar mal? E se ela morrer? As pessoas vão falar o quê de mim? E as pessoas já estão falando, porque na rua você já não é uma boa filha. Dentro de casa você não é uma boa filha. Você não é uma boa filha em nenhum momento. E que se fazer respeitar e dar o limite é a sua salvação emocional. E que talvez o limite vai ajudar essa mulher a buscar ajuda. Porque sim, o Narciso precisa de ajuda, mas ele precisa enxergar que precisa de ajuda. A gente não consegue mostrar para ele falando. Aqui a Lara tá falando assim, eu me afastei, foi a única solução, mas sempre sinto falta. Sempre vamos sentir falta. Sentimos falta desde criança. Sentimos falta desde que a Xuxa cantava Quem Quer Pão, querida. A nave descia, a nossa conexão com uma figura materna estava ali. A gente buscou esse lugar todo o tempo, a gente sempre sentiu falta. Só que quando a gente saiu da nossa casa e conheceu o mundo, porque a nossa infância é o nosso primeiro mundo. Então aquela vida que a gente tinha na infância era o nosso lugar. E a gente acreditava que aquilo que a gente vivia ali, né, soco na cabeça, castigo, joelho no milho, trancada no quarto 3 dias sem fazer nada, todos os castigos que aconteciam na nossa infância, mãe que fica sem falar com você 3, 4 dias até você fazer o que ela quer, né, e entre outros. Aquele mundo que a gente vivia era um mundo. A gente nasceu naquela casa, aquela casa é um mundo. A gente vai para a escola, a gente começa a ver que tem uma coisa estranha aqui na minha casa. Mas se você fala mal da mãe na rua, quem que acredita em você? Se você fala para uma pessoa, não, minha mãe não é assim, não. Não, minha mãe não faz isso, não. Quem que vai acreditar em você? Quem vai te dar ouvidos? Quem vai te salvar? E é a partir desse momento que a gente não tem voz, não tem fala, que a gente vai tentar se salvar, a gente entra num processo de controlar as nossas emoções e controlar como a gente vai reagir, né? Os sentimentos que vão jogar no mundo. E para que a gente sobrevivesse emocionalmente, sobrevivesse fisicamente, a gente começou a desligar. Desligou o sensor de abuso psicológico, desligou o sensor de raiva, desligou o sensor, né, de manipulação. E foi seguindo um barco
para seguir viva, né? Entrou na correnteza e foi. Só que assim como a gente era criança, a gente viu o mundo depois que a gente saiu da nossa casa e foi ver a escola e esses novos lugares, quando a gente é adulta e tá sozinha vivendo a nossa vida, ou se casa ou vai fazer a nossa vida, a gente começa a sentir que algumas situações estão se repetindo, mas tá tudo bem, porque eu fazia isso em casa, eu sentia essa dor e essa culpa em casa, então eu acho que eu consigo levar mais um pouco. Então a gente começa a viver controlando tudo. Quero controlar a felicidade dos meus filhos, quero controlar o clima, eu quero controlar quem vai estar aqui, eu quero controlar que horas que vai começar, que horas vai terminar, eu quero que amanhã faça sol para eu poder fazer isso, e quando eu sair eu vou fazer isso. Começa uma coisa que veio da infância. Você começou a controlar coisas para se manter física e emocionalmente viva. Seguir viva, para sobrevivência. Aí você traz para a vida adulta esse controle e passa do limite. Eu sempre digo, nem toda controladora é compulsiva, mas toda compulsiva é uma mulher controladora. E esse controle vem dessa sobrevivência. Quantas aqui estão tentando botar marido no psicólogo, estão tentando ajudar sogra, ajudar vizinha, ajudar irmã, que tá com problema na vida deles e não tem tempo para fazer o seu tratamento, não tem tempo para fazer a sua participação no mundo, o seu tempo para você. Quantas aqui estão controlando tantas coisas no mundo, mas na hora de assim que eu tiver um tempo para fazer terapia, eu faço. Assim que eu resolver isso aqui, eu vou ter um tempo para mim. Eu vou fazer academia assim que eu resolver essas coisas aqui em casa, botar essas coisas aqui em ordem na minha família. Então você quer controlar tudo fora, depois você quer controlar aqui. Porque foi assim que a vida te ensinou dentro da sua primeira infância, do seu primeiro mundo. Ok? Anice, o pior quando a filha é única, é uma bosta. Com certeza quando a filha é única é pior, porque quando tem mais filhos tem aquela questão do filho de ouro, né? Então tem um balanço ali. Querendo ou não, a mãe joga para os dois filhos, escolhe um que vai sofrer um pouco mais. Não que ela escolha premeditadamente, ela vai fazendo essa escolha durante a vida, o processo dela. Naturalmente, ela vai fazendo isso e acaba que divide um pouco a pressão, né? Ela coloca os dois filhos, com certeza, os filhos entre si também, muito para ver a briga ali acontecer, para sempre que ela saia soberana, mas quando é filho único, com certeza é muito pior, você recebe sozinha toda a carga desse transtorno de personalidade. É uma bosta, sim, é uma bosta. A Dani tá falando, ai, quanta clareza, obrigada, Sil. De nada, Dani. Bem-estar acabou de entrar, seja bem-vinda. Que lindo você compartilhar isso, Sil. Obrigada, Josi. Que bom que você tá aqui também comigo. Compartilhar isso é muito importante, porque a gente só tem o lado da sociedade que manda com que a gente honre e ame. Honre e ame, né? A sociedade e outras instituições, né? Religiosas. E honrar e amar é um processo muito bonito quando esse processo vem do berço. Quando você nasceu e te ensinaram o que era amar e honrar. Só que você não aprendeu o que é amar e honrar, mas está escrito por aí, e você ouve por aí que isso tem que ser feito. Mas você não sabe como começar, não sabe como fazer. E, primeiramente, faça terapia, filhas de mãe narcisista. Estejam em tratamento, em consciência disso, perdoar ou não. Mas, lembrando que tanto perdoar quanto não perdoar é tirar da cabeça todo esse processo que vem te mastigando há anos. É o seu autoconhecimento de saber quem você é, que caminho você precisa seguir. Outra
comum que acontece aí há alguns anos, há pelo menos 2 anos, é que as pessoas estão aí falando sobre mãe narcisista. Mãe narcisista, mãe narcisista. Um monte de vídeo sobre mãe narcisista. Parabéns! Vocês descobriram o que é uma mãe narcisista, ou que tem uma mãe narcisista. E agora? Cadê os filhos de mãe narcisista que sobreviveram? Cadê essa voz? O que faz quando descobre? Descobre que você teve uma mãe narcisista. E aí você faz o que com essa informação? Você vai lá dizer para ela, olha, a minha vida foi uma merda, sou careca, porque gastei todo o meu psicológico com você que fez a minha infância um lixo. Me maltratou psicologicamente, me maltratou emocionalmente. Então você que é minha mãe narcisista, você que é a culpada pela desgraça da minha vida. E esse processo, ele é um processo só que te traz clareza de que você teve uma mãe narcisista. Uma das grandes práticas para você ter um bom relacionamento com a sua mãe narcisista, então você, filha de mulher narcisista, entenda que você tem que enxergar a mulher por trás da mãe. Qual é a história dessa mulher? Qual é a história de vida dessa mulher? Que males ela também vivenciou? Que males ela também carrega com ela? E se você valoriza a história da mulher, você consegue ter orgulho da mulher. Mas como já falei aqui antes, a gente sempre buscou essa mãe, a gente sempre sentiu essa falta dessa mãe. E enquanto a gente buscar uma mãe idealizada, a gente não aceita a mãe que a gente tem. E aí a gente não aceita a mãe que a gente tem e a gente continua querendo ter uma mãe idealizada. Essa mãe que a gente vê nas novelas, nas vizinhas, nas colegas, na casa das amigas. Essa mãe que às vezes a gente vê numa tia, que a gente vê como ali o nosso primo está sendo tratado. Então, largar dessa ideal, dessa mãe que a gente quer ter, essa falta que a gente sente, se a gente aceita que não vou ter essa mãe ideal. A gente pode se aproximar da nossa mãe enxergando a mulher por trás da maternidade e valorizar o que ela fez, valorizar os processos que ela fez, valorizar que todo o poder que eu tenho hoje vem do caráter que me foi ensinado dentro de casa, das tarefas que me foram ensinadas dentro de casa, enxergar nessa dor não só um processo que desgraçou a minha vida, mas saber que todo esse processo que desgraçou o meu emocional serve hoje para eu ouvir tantas vezes que eu sou uma mulher forte, que eu sou uma mulher corajosa, porque eu tive que ter força e coragem para sair desse lugar, para sobreviver, e que se isso hoje é uma qualidade e isso ajuda outras pessoas, veio dessa dor, veio desse lugar. Todo sofrimento que sofri precisa ser degrau para eu subir, precisa ser gasolina para eu seguir minha vida. Porque se todo o sofrimento que a gente traz com a gente for algo que vai botar a gente mais para baixo, que vai limitar ainda mais, só vai limitar ainda mais. A gente está nesse planeta e a gente esquece que, né, essa roupa que a gente usa para viver aqui nesse planeta, é a roupa corpo humano, a gente esquece que esse planeta é a nossa escola, né? Eu sempre falo em várias lives isso. Eu quero trazer essa realidade. Este planeta é a escola. A gente não parou de estudar no 2º grau, na faculdade, na pós. A gente não para de estudar. As nossas maiores dores são as matérias principais para a gente passar de ano. E a gente passa de ano quando a gente morre. E essa morte do corpo e a nossa alma que vai continuar evoluindo
E entender que a gente não é isso aqui faz com que a gente olhe para as nossas dores de uma nova forma. Essa dor e essa felicidade, a dor ou a felicidade, não são para viver no planeta Terra feliz ou com dor. A dor ou a felicidade são as matérias, são o jeito que a gente vive, a nossa alma vive, independente, né, do CPF, se é nesse CPF ou no outro CPF, como diz minha mentora Paula Abreu. Então, a nossa dor pode ser combustível pra gente, pode ser combustível para outras pessoas, ok? Vamos lá. Próxima pergunta aqui é possível ela se perceber e querer mudar? Bom, já falei sobre isso. Sim, ela pode se perceber e sim ou não ela pode querer mudar. Mas o mais importante é que ela só vai se perceber quando ela estiver sozinha, né? O Narciso está no palco, nós somos a plateia. Se a plateia acaba, o Narciso vai ter que pensar o que aconteceu. E só sozinho ele vai entender que esse mundo, né, é feito de pessoas que não precisam ser humilhadas, pisadas e constrangidas para baterem palma para ele ali. E a Carol Conká teve uma grande sorte na vida dela, e não só a Carol, eu acho que toda a sociedade ganhou quando a Carol Conká esqueceu que estava sendo gravada e começou a viver achando que aquilo ali era possível, era real, era fazível nas câmeras. E a gente ganhou, né, a primeira vez que a gente pôde ver um Narciso em ação, fora dos nossos lares, né? E é engraçado porque teve uma pesquisa, logo depois que a Carol Conká saiu do Big Brother, teve uma pesquisa dizendo que menos de 2% da população é narcisa. E eu te pergunto, quem perguntou para um Narciso, falou, você é Narciso? Ele falou assim, muito obrigado, próximo. Quem tirou essa resposta? Da onde veio isso, né? Quem são esses 2% de Narciso que disseram sim, eu sou Narciso sim. Oh, já está em tratamento, sim ou não? Sim. Não existe. Essa porcentagem, ela é muito vaga. Muito vaga. Próxima pergunta. Quem tiver pergunta pode botar, tá? Vamos lá. Vamos manter aí energizados e conscientes. Tá fazendo sentido para vocês que estão aí? Como conseguir se livrar da culpa? Em quanto tempo parece que estamos abandonando elas, né? Sim, tem 3 perguntas numa só, né? Como conseguir se livrar da culpa? Eu acho que a culpa não vem só implantada na gente, só dentro de casa. A culpa, ela é implantada na gente dentro de casa, ou seja, se eu te abandono, eu vou estar sozinha, você me abandonou, então essa culpa de ter que estar sempre servindo e sempre atrás e sempre ali com o Narciso, né? Servindo ele, batendo palma, fazendo ele ser a melhor pessoa do mundo ali, ela é implantada na gente quando a gente é criança, né? Se você faz alguma coisa de errado, fala, eu sou tão maravilhosa para você. Se você tem esses brinquedos aí, foi porque eu abri mão do meu trabalho para cuidar de você. Então você vai sendo imputado, né? Colocado culpa em você desde que você nasce. Tudo que você escuta sobre você é que você é um fardo e que graças a ela você é o que você é, ou você faz, que você tem saúde ou não, se você está vivo ou não. E a sociedade, que quando a gente tenta falar o que a gente passa dentro de casa, as pessoas nem querem ouvir. Caraca, não fala isso da sua mãe não, cara. Não se fala isso de uma mãe. Mas, amigo, vamos passar um dia lá em casa comigo? Né? E muitas vezes, até se o amigo passar uma semana na sua casa, você tem uma nova mãe dentro de casa por uma semana. Prestativa, pronta, alegre, ali, pronta para ajudar, para fazer, cheia de pratos novos em casa, se arruma, conta piadas.
uma outra pessoa, para encantar um novo público. E se você fala mal dessa linda personagem nova, quem vai acreditar em você? Se eu tô vendo com meus próprios olhos que a sua mãe não é isso que você tá falando, né? Então a culpa, ela tem esses dois lados. Tem a que você sente, que você aprendeu a sentir, porque você é uma merda, só tá nesse mundo graças a ela. E o outro lado da sociedade, que, caraca, não fala isso da sua mãe. Não, cara, a mãe é uma só, você vai se arrepender de falar isso aí. Então você vive sozinha num mundo só seu, onde você fica sempre com essa dor de quem é você no mundo. Você é essa pessoa que tá odiando, essa pessoa que tá sentindo que tem que amar. E eu amo tanto essa pessoa e ela me faz tão mal. Essa energia a vida inteira na cabeça. Quanto tempo a culpa passa? A culpa passa com autoconhecimento, e a senhora que me mandou essa pergunta já está em tratamento, né? Fazendo mentoria comigo. Essa culpa, ela vai passando a partir do momento em que você enxerga a mulher por trás da maternidade. Larga a mão da maternidade ideal que você tem, que você queria ter. Que mãe você queria ter? Larga a mão. É a mãe que você tem. Ela te ensinou a mãe que você não quer ser daqui pra frente, porque hoje você tem consciência. Então daqui pra frente você sabe a família que você não quer ter, o comportamento que você não quer repetir, as falas que você não quer falar. E olha pra mulher. Quando você conseguir enxergar a mulher por trás da mãe que você queria ter e não tem, a culpa passa. Porque você está tratando de igual para igual, de mulher para mulher, de mana para mana. E aí quando ela falar uma barbaridade, você vai dizer para ela que é uma barbaridade. E se ela ficar uma semana sem falar com você, ela vai ficar uma semana sem falar com você. Ela vai voltar a falar com você, ela vai te procurar como se nada tivesse acontecido há uma semana atrás. Porque ela não vai pedir desculpa jamais. Você tem sorte ainda dela ter voltado a falar com você sem ter tocado naquele assunto. Então dá para manter um relacionamento com a mulher. E eu tenho certeza que a mulher é uma das mulheres mais fodas que você já conheceu na sua vida. É a pior mãe que você poderia ter. É a pior mãe que você teve. Mas é a mulher mais foda que você já conheceu na sua vida. E olhar para essa mulher salva você, salva esse relacionamento, salva a tua dor e tira essa culpa, tá? E parece que estamos abandonando ela. É isso. Né? A sensação de abandonar ela é a falta de autoconhecimento, de que você não quer mais ser humilhada, não quer mais ser destratada, não quer mais ser criticada, não tá nada sempre bom e sai desse jeito. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês. Ai, que pena. Está tão maravilhoso, mas infelizmente estou com conexão ruim. Ficará salva essa live. Se o Instagram deixar, vai ficar e eu espero que fique sim, viu? Desse jeito, Silvia. Exatamente, nisso, desse jeito. A Bebel tá falando aqui, ó, minha convidada da minha live de ontem, ó. Vivi isso com um líder de jovens quando era adolescente. Quando me posicionei e saí do grupo, ela disse que eu era a que mais tinha potencial, por isso me apertava mais. Ainda achei que eu estava errada. Sempre sai como se estivesse achando que estava errada, né? Quando a Carol tira o Lucas da mesa do almoço e o Lucas sai, é um fio desencapado de emoções na sua cabeça. Você não consegue nem raciocinar, porque ela é tão maravilhosa. Eu estou enxergando o potencial em você, eu estou te fazendo isso para o seu bem. Como assim você não está dando o resultado que eu espero que você tenha? Esse seu resultado aí não é o que eu espero que é. E eu aqui, do meu palco, enxergo que você tem um resultado muito melhor para dar
Onde está o seu melhor resultado? Que você não está me entregando, né? Aqui. Ela era super arrogante e me envergonhava na frente dos outros. Chorava muito. Sim, né? Eu não tenho nem vergonha de te envergonhar na frente dos outros, porque ela tá dando show, ela tá mostrando ela tá fazendo isso pro seu bem, né? Ó, número 4, tá, gente? A última pergunta. Você era emocionalmente dependente como eu? Mais uma mentorada me mandando a pergunta. Nós somos, mesmo distantes, dependentes emocionalmente dela. Essa dependência emocional, né, que vem exatamente dessa mesma situação que a Bebel falou aqui, né? Se eu faço isso para você, para te mostrar que você pode ser melhor, se você tá aprendendo em casa, porque na rua vai ser pior, tá achando ruim aqui? Quando você sair de casa, você vai ver como que é. E essa dependência emocional é a gasolina que o narciso precisa para ele estar sempre no palco das atenções. Então, como eu já falei, a gente nasceu numa casa e essa casa é um mundo. É o nosso mundo e o mundo que a gente conhece. Quando a gente vai para a escola, a gente começa a olhar outro mundo. E aí, dentro desse mundo das festas, do Dia das Mães, a gente consegue enxergar também outros posicionamentos de mães, de como é diferente. E se a gente leva para casa, fala, mãe, mas a mãe do fulano, ela não faz isso desse jeito com ele. E tem muitas respostas parecidas, mas se ela deixa você perceber que lá fora é melhor do que dentro de casa, você vai querer sair dali, de perto dela, sair da alçada dela. Manter você emocionalmente dependente dela faz com que ela, que é uma pessoa insegura, que é uma pessoa que tem medo sim, que é uma pessoa que precisa de aprovação o tempo todo, porque isso tudo do narciso não é maldade apenas, né? Porque pode chegar na maldade, chega, mas a gente está falando de uma armadura para não mostrar que é insegura, que não mostrar que pode errar, não mostrar os medos que ela tem da vida, essa certeza de olhar para a mulher que a gente tem como mãe e ver que ela é uma mulher, a gente enxerga além do narcisismo. A gente enxerga que ela não consegue, de repente, comprar um sofá sozinha, que ela não consegue decidir uma obra em casa sozinha, que ela não consegue comprar uma roupa sem te pedir uma opinião, mesmo que a opinião que você dê sirva para ela te maltratar também. Eu aprendi a usar decote com 22 anos de idade, na casa de uma amiga, Vânia, e eu comprei uma blusa com decote quadrado aqui, ó, aqui. Talvez por isso eu tenha tatuado aqui, né, pra chamar mais atenção pro meu busto. E quando eu cheguei com o meu decote quadrado, aqui, ó, não tinha nem o iniciozinho do seio aqui. Minha mãe me disse que tava ridículo, que tava horrível isso, que ela não sairia desse jeito. Eu sempre fui ensinada, desde pequena, que o meu peito era caído, porque eu tinha um busto muito grande. E, ó, se o lápis parar embaixo do seu peito, é porque você tem o peito caído. Desde pequenininha. Quando o meu busto cresceu, eu fui treinada a saber que o meu peito era caído. Sem nunca ter amamentado, sem nunca ter nada na minha vida. Eu sempre ouvi que porque eu tinha mais busto, meu peito era caído. E toda essa dependência emocional faz com que a gente se mantenha em culpa, a gente se mantenha ali aprisionado nessa circunstância de estar escravizado por outra pessoa emocionalmente. A maior solução do problema do filho narcisista
é de enxergar que está sendo manipulado, de enxergar que tem essas personalidades todas para administrar. É começar, primeiramente, gente, terapia, meu link, minha metodologia, do meu método de autoconhecimento está na bio. Mas faça terapia, entre em processo terapêutico, autoconhecimento para você saber quem você é, quem você não gosta, quem você gosta, quem você vai dizer não, para quem você vai dizer sim. Se você realmente gosta de amarelo, verde. Eu descobri que eu calçava 36 quando saí de casa com 22 anos de idade. 22 anos de idade eu descobri que eu calçava 36, não 37. Porque eu usei um sapato um número maior desde pequena a vida inteira. Ok? Então, autoconhecimento para você saber quem você é. Faz uma lista do que você gosta, do que você não gosta, que é uma coisa maravilhosa para você começar agora a saber quem você é. Faz uma lista do que você não é. Sabe do que te chamam e você não gosta de ouvir? Uma coisa que eu não gosto de ouvir é que eu sou maluca. As pessoas gostam de me dizer que eu sou maluca porque eu sou alegre, porque eu sou corajosa, porque eu rio alto. E essas características, né? Então eu rio alto, eu sou alegre e eu sou tatuada, eu sou corajosa. Essas 4 características fazem com que algumas pessoas digam que eu sou maluca. E eu falo, não sou maluca. E hoje eu respondo que não, eu não sou maluca. Porque eu cansei de ouvir que eu sou maluca, porque maluco é outra coisa. Uma coisa que eu aprendi que eu não era, que muito favoreceu a mim e a meu desenvolvimento pessoal como terapeuta, é que eu não sou psicóloga. Faça uma lista do que você não é. Eu não sou. E quando você tiver a sua lista do que você não é, você vai conseguir começar ali, ó. Você limpou o terreno para ver quem você é. E a partir do momento que você descobre quem você é, você começa a se reencontrar com você mesma. Porque, olha, antes de você ser atropelada por um narciso, você sabia quem você era. Você tinha sonhos, você gostava de algumas cores diferentes que você hoje não gosta mais. Comidas, sabores, experiências, filmes, roupas. E quando você se reencontrar com você, mais esse plus, né? Como sobreviver ao lar narcisista, é que você vai olhar a mulher que te criou, aos ensinamentos que ela deixou, positivos ou negativos, né? O que ela te ensinou a ser e o que ela te ensinou a não ser. Aquilo que você viu nela e que você não quer repetir. Você não vai repetir, porque se ela te ensinou as coisas boas que você se orgulha hoje, ela também te ensinou aquilo que você não quer mais na sua vida. Eu acho que esses são os maiores ensinamentos e a melhor maneira de você viver livre, com autoconhecimento, pertencente ao seu mundo e não só o mundo do que dizem sobre você ou o mundo que esperam que você seja. Se vocês têm interesse aí em fazer acompanhamento terapêutico, o meu link tá na bio. Quero que vocês me digam aqui se ficou alguma dúvida, se tá fazendo sentido para vocês tudo que eu falei. Eu agradeço aqui demais a presença de vocês. Sei que muita gente vai assistir no gravado e por isso trouxe essas perguntas. Mas o mais importante de você viver a sua vida longe de um lar narcisista é você se reconhecer e saber quem é você dentro de você. Porque quando a nossa mente está livre, o nosso corpo, nossas ações, o nosso sim e o nosso não, eles são de liberdade pra gente, dentro daquilo que a gente acredita que é, tá? A Sônia tá dizendo, oi, boa tarde, vi sua live com a Bebel e hoje cá estou eu. Seja bem-vinda, Sônia. Seja bem-vinda mais uma vez. Ok, queridas? Eu vou ficar por aqui e agradeço demais. Ah, tem mensagem aqui da Nice. Vamos lá.
tem também a dependência financeira e um dos entraves para sair. Você sabe que eu saí de casa exatamente nesse negócio aí. Eu precisava de R$ 800. Vou contar essa história para fechar. Eu precisava de R$ 800 para pagar minha faculdade que estava atrasada. Eu era operadora de telemarketing. Fazia faculdade de História na Gama Filho, no Rio de Janeiro. E aí, a minha mãe, que é funcionária pública, trabalha em escola pública, tinha como pegar empréstimo mais fácil, com juros menor. Então, eu pedi ela para pegar o empréstimo para mim, que eu ia pagando por mês. Morava com ela. Pedaço do meu salário ia para dentro da casa. Meu vale alimentação ia todo na mão dela para fazer as compras da casa no mercado. E aí ela pegou R$ 1.200. Eu pedi 800 e ela pegou 1.200. E ela me disse que eu ia ter que pagar tudo, porque ela só pegou empréstimo porque eu pedi. E nesse dia eu devolvi o dinheiro para ela, todo o dinheiro. Então eu devolvi todos os R$ 800 mais o dinheiro que estava na mão dela lá, que somavam R$ 1.200, e devolvi tudo para ela. Nesse dia eu peguei minhas coisas e saí de casa. A minha sorte é que eu já estava com uma casa montada, porque eu estava para casar em 2002. Não aconteceu esse casamento, em função de todo o autoconhecimento que eu fui adquirindo morando sozinha. Eu acabei não me casando. A casa não tinha água, não tinha luz. Passei 5 dias esperando a Light ligar a minha luz, a SEDAI ir lá ligar a minha água, vivendo ali naquela casa. Tive que procurar emprego, tive que resolver tudo na raça. Porque eu era naquela ocasião, eu acho que eu tinha ficado lá por mais tempo. Foi o meu grito de chega, foi me colocar nessa situação de sair dessa dívida financeira, sair desse movimento, fosse como fosse. Para mim foi um basta. Então, vocês que ainda moram num lar narcisista, se organizem. Pensem no que você tem que fazer. Vai vender brigadeiro, vai vender bolo, vai fazer um dinheiro, vai mudar a sua vida de algum jeito para que você possa começar e juntar um dinheirinho, já que você tem um lar, para que você possa construir essa escada para sair, porque eu também não recomendo sair de uma hora para outra. É muito bruto. Vamos ser gentil com a gente mesma, porque a vida já não foi tão gentil com a gente até esse momento que a gente se descobre filha de narcisista, né? Cala a boca, você é maluca. Esse treco de meditação não tá servindo para nada. Se você senta para meditar, você começa um processo de autoconhecimento numa casa com um narcisista, toda vez que você tiver raiva, você vai ser apontado. Ué, não era você que estava meditando? É sempre aquele momento de te tirar do teu. Ela sabe exatamente como te tirar do teu emocional basal. Ela sabe te fazer rir, te fazer chorar, te fazer ficar com raiva. Ela sabe exatamente. Às vezes com silêncio, às vezes não precisa nem falar nada. É isso aí. A Bebel está dizendo... A Sônia está dizendo, sou preta potência. Oi, seja sempre bem-vinda, Sônia. A gama acabou, né? Acabou, é verdade, eu sei. Acabou. Infelizmente, a gama acabou. Eu não fiquei na gama muito tempo, não. Eu saí da gama depois, eu fui fazer... Eu consegui passar para a UERJ. Depois fiz transferência da Gama Filho para a UERJ. Mas enfim, isso é outra história. Outro lugar. Muito obrigada pela participação de todas vocês. Tenho mais uma história para contar, que é sobre o dia que eu percebi o silêncio que me fazia mal. Era dezembro de 2019, 2018 para 2019. Eu estava no meu quarto, na casa dela, e ela estava no quarto dela. Teve um desentendimento no Natal e ela quis me culpar pelo desentendimento, né? Ela brigou com outras pessoas, de acordo com o que ela disse, a culpa foi minha. E não consegui mais falar com os meus amigos,
Eram dias chuvosos no Rio de Janeiro. E eu fiquei no meu quarto antigo lá, com as coisas que estavam lá. E eu tava 7 meses sem arrancar cabelo, né? Então, eu tava no meu quarto, fazia 2 dias que ela tava no quarto dela, sem falar com ninguém. Saía para comer, tomar banho, voltava pro quarto, não falava comigo. Fazia questão de não falar comigo. E eu tava no quarto mexendo no telefone e de repente eu botei a mão na cabeça e eu senti que eu ia arrancar um cabelo. E eu tava 7 meses sem arrancar cabelo naquele momento. Então, eu senti que eu tava num momento de opressão psicológica do silêncio, que ela tava manipulando a minha emoção num outro quarto, num outro cômodo da casa, sem nem falar comigo. E nesse dia, eu fiz as minhas malas, não arranquei meu cabelo, fui pra rodoviária, ainda tinha mais 3 dias para ficar no Rio. Fiz a minha mala, escrevi uma carta e fui embora. E de lá pra cá, eu me afastei muito, porque eu vi que eu estava num processo que eu precisava me limpar, me autoconhecer. E esse afastamento fez com que ela pudesse se enxergar melhor. Então, muitas vezes a gente quer curar e salvar o outro, mas o outro não está interessado em se salvar e se curar. E enquanto a gente luta que o outro se cure e tente se salvar, a gente não tem espaço para a gente se salvar. A gente não tem exemplo para dar para o outro de como é a salvação, de como é mudar a vida. Então, por isso, eu digo para vocês, né? Com tudo isso que eu falei hoje, deixe livre para errar, para acertar, por o que for. Porque enquanto ela não for livre para errar, para ficar sozinha, ela não vai ter tempo para se enxergar, não vai ter tempo para descobrir os erros que cometeu, porque vai estar sempre certa. Você vai estar lá, ela está certa. Tudo que ela fez está certo. Ok? Muito obrigada a você, Nice, por ter ficado aqui toda essa 1 hora aqui que eu tô falando, gente. Obrigada, Sônia. Parabéns você por estar aqui. Obrigada, Jusileia. Obrigada, Nice. Obrigada, Nenese, Babi. Obrigada, Jessi. Obrigada, Josi. Obrigada, Dani, Andréia. Obrigada, Bepel, Geisa. Obrigada a todas vocês que estiveram aqui, que comentaram, que dividiram. A live vai ficar salva? Eu espero que sim. Pós-Dia das Mães, eu deixei vocês passarem o Dia das Mães aí, bem tranquilinha aí, com essa vida antiga que vocês tinham. Mas vamos focar na mulher. Vamos enxergar a mulher. Quem sabe a gente pode ser amiga dela. E essa relação que a gente criou aqui possa ser um dos grandes vilões do nosso bem-estar hoje. Combinado? Live top, obrigada, Neneza, obrigada, beijão, meninas. Muito obrigada pela presença de vocês e vão ser felizes. Um beijo.